Olá, e nesse vídeo eu quero falar sobre a planilha para controle de criptomoedas e também de pool de liquidez, que agora está automática e com novas funcionalidades. Então eu estou aqui com a tela do dashboard, na aba dashboard, você tem aqui o valor total, que você tem o seu valor atual, aqui você vai ter o valor quanto que você investiu menos o que você coletou, aqui você vai ter os rendimentos coletados, os rendimentos não coletados que você tenha a ser coletados. E aqui, caso você tivesse pegado todo esse valor e investido apenas em Bitcoin, porque isso é interessante, é porque caso você tivesse somente comprado Bitcoin, não tivesse outros criptoativos e também ter feito pool de liquidez, quanto você teria, né? Vê que essa minha carteira aqui, ela está apanhando do Bitcoin, mas vou explicar mais adiante o porquê disso. Nesse primeiro gráfico aqui de pizza, você tem aqui os ativos que você tem em custódia, que são os ativos que não estão em pool de liquidez. Aqui são os ativos que estão em pool de liquidez. Então, eu estou aqui com o ativo Ethereum USDT e Cake USDT. Vê que a maior posição está em Ethereum. Nesse gráfico aqui de linhas, você tem aqui o gráfico do seu patrimônio versus o gráfico caso você tivesse apenas em Bitcoin. Em vermelho, Bitcoin, e em azul, né? O seu patrimônio. Lembrando que essa planilha aqui já está muito automática e você vai precisar apenas registrar e as suas operações, né, de abertura ou fechamento, ou de compra ou de venda. Aqui eu acrescentei um novo gráfico, que é o gráfico de rentabilidade da sua carteira versus a rentabilidade caso você estivesse apenas no Bitcoin. Nessa segunda aba aqui a aba onde tem o resumo dos seus ativos. Então, por exemplo, os ativos que eu tenho aqui em custódia. Caixa, GMX-GLP não tenho mais, então ela vai dar aqui fechado. Aqui eu tenho Ethereum, BNB e Matic, ou seja, o que é que você vai registrar aqui? Você vai registrar apenas o ativo, vai registrar a rede e o restante é automático. Ele vai dar o investido automático, a quantidade que você tem hoje, o seu preço médio, o lucro, né, se você tem coletado, o rendimento. Aqui esses dois você vai deixar, né, de forma automática. Tudo aqui de forma automática. A rentabilidade também de forma automática. O que você vai registrar as suas operações é aqui, ó, na aba de compra e venda. Então você tem aqui, ó, data, ativo, rede, investido, quantidade e preço médio. O que é que você vai registrar aqui? Você vai registrar a data, por exemplo, Caixa ou, por exemplo, Ethereum, a rede que você está investindo e utilizando, né? Quanto que você comprou, né? Quanto você comprou seu valor em dólares, por exemplo, aqui em Caixa eu acrescentei no meu Caixa 217 e a quantidade, né, da moeda, por exemplo, o SDT, 217 USDT, ele vai dar o preço médio que, logicamente, ele tem que valer $1. Caso você venda, seja uma operação de venda, você vai estar menos a quantidade investida em dólar e a quantidade na moeda. Nesse meu caso aqui, por exemplo, Ethereum, eu vendi 0,012 Ethereum. Então, você vai colocar menos 0,12 Ethereum para ele abater lá no seu saldo na aba de resumos, tá? E aqui ela vai ser de forma automática. Pronto. Feito isso, o preço médio ela vai te dar de forma automática. Aqui você pode registrar exatamente o que você coletou e o que você tem para ser coletado. Aqui você pode registrar de forma manual mesmo, sem nenhum problema. Tá? Na aba relatórios de pool, aqui boa parte é automática. Tá? Você só vai simplesmente anotar informações. Antes de mostrar essa aba de relatórios, eu quero mostrar o registro da pool, que é importante. Tá? O que é que você vai registrar aqui na pool? Você vai registrar a data, o número da pool, né? Por exemplo, eu estou na pool 12. Eu vou criar uma pool, então vou puxar para baixo e vou criar a pool 12, certo? Veja que todas as minhas pools, apenas uma está aberta. As demais ficaram fechadas. Isso daqui ela vai se dar de forma automática, tá? Antes dessa planilha, né? No início dessa planilha, ela se dava, né? Você teria que fazer algumas modificações. Agora não, ela está de forma automática. Veja que você vai registrar a data, o número da pool, a rede e você vai dizer o par. Por exemplo, Ethereum USDT. Então vai dizer Ethereum, quanto que você, né, colocou aqui em Ethereum na pool e o quanto que você colocou aqui em USDT. Aí você vai dizer, aliás, o preço médio vai ser o quê? Vai ser aqui, ó, registrar o valor investido em dólar
manualmente. É o quanto que você investiu em dólar. Por exemplo, $2.000 eu investi nessa pool. E você aqui vai dizer a faixa. A primeira faixa é o mínimo que você investiu. E a faixa 2 é o que você investiu, não, né? O mínimo que você colocou ali como o início o piso da faixa, né? Que a pool ela vai ficar gerando rendimentos enquanto estiver nessa faixa, né? E aqui a faixa superior, que é 2.000. Aqui ele vai dizer automaticamente, você não precisa fazer mais nada, se a pool está na faixa ou se ela não está na faixa. Por exemplo, aqui ela está dizendo que está na faixa. O preço do Ethereum agora está em torno de 1.800. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.700, para você ver que ela vai indicar que isso está fora de faixa. Está aqui, ó, fora de faixa, tá? Porém, a minha faixa está entre esses dois valores. E como que ela vai dizer se está fechada? Você vai zerar aqui sua posição do preço médio. Por exemplo, saiu de faixa e, né, você fechou a sua pool. Você veio aqui, ó, aqui pool de liquidez Ethereum USDT e vem aqui remover liquidez. Então você vem aqui e coloca aqui 0, já que você removeu, e ela te dá de forma automática fechada. Beleza? Vou aqui dar um Ctrl Z porque essa pool está aberta. Vamos agora para a aba de relatórios da pool. É importante isso daqui, porque ela tem aqui uma parte de resumo, uma parte das taxas, dos rendimentos coletados. Os rendimentos coletados e não coletados está de forma automática, você não precisa mexer em nada aqui, certo? O que é necessário que você faça? É necessário que você diga a pool que está aberta, nesse caso, por exemplo, você foi lá em registro, criou a pool 12. Então você vem aqui e puxa para cá e escreve pool 12. Vai dizer o par, por exemplo, Ethereum USDT. O investido ele vai te dar de forma automática, certo? Então não precisa. Se você teve dúvida, vem aqui, ó, registrado de forma automática. Atual. Esse atual você vai registrar aqui, ó, de forma manual. Como é que você vai encontrar esse valor? Você vem aqui na pool e olha esse valor, 2031. Então vem aqui, coloco 2031, tá? Ou seja, aí aqui ele vai te dizer o ganho dessa pool, né, de forma automática. O coletado é que você vai dizer se você coletou, por exemplo, vem aqui, ó, coletar a taxa. Se você coletou $5, eu vou lá, coleto esses $5, venho aqui e registro $5 coletados. Aqui é no ativo 1 e ativo 2 as taxas não coletadas. Então, por exemplo, aqui, eu ganhei em Ethereum 0,014. Então, vou botar aqui, ó, 0,014 em Ethereum, que é em relação ao primeiro ativo. Segundo ativo é o USDT. Então, eu venho aqui e olha, ó, tenho 2,79. Eu vou botar 2,8, tá? O restante é de forma automática. Aqui ele vai te dar o rendimento disso aqui não coletado ou coletado em relação ao que você investiu e a tua rentabilidade média anual, né? Caso você passasse um ano aqui, quanto que você ia gerar aqui de taxas dessa tua pool. Aqui, ó, você vai dizer, nessa parte aqui de outros ativos, vai dizer, por exemplo, eu apaguei isso daqui, apaguei o registro da pool, porém, existem rendimentos coletados de outros pools que você apagou. Então, você vai vir aqui e coloca de forma manual que você coletou de outras taxas. Caso você não apague nada, você vai simplesmente puxar isso daqui, ó, e ele vai te dar de forma automática o que é coletado, ele vai puxar daqui, e o não coletado aqui, ó. Aí, se você coletou, isso aqui é zero. Você zera essa posição, zera essa posição. Então, veja que o atual fica zero, e eu vim aqui coletado, 5,5, e ele vem para cá, ó, de forma automática. Eu vou dar um Ctrl Z porque eu não fiz essa coleta, tá? Ok. Entendido essas partes de gestão de ativos e também de registro de pool, a gente vai lá para a parte de preço de ativos. Aqui ele se dá de forma automática também, tá? Ou seja, no Google Finance já temos aqui um valor que ele já te dá de forma automática o preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Só que vê só, algumas não estão aqui. Então o que é feito aqui? É feito uma importação automática lá do valor do CoinGecko. Eu posso fazer uma atualização, um vídeo à parte mostrando como você faz isso. Mas basicamente você vai pegar isso aqui, puxar para baixo, dizer o nome do ativo e vai mudar algumas informações aqui, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Não é tão difícil, dá para a gente fazer tranquilamente, beleza? Ok, feito isso, você vai lá para registro de dados, que também ela é automática. Veja que hoje é dia 18.
Então, o que você vai fazer aqui? A primeira parte aqui em azul, ela é o registro que você vai registrar de manual. Em amarelo é a relação com o Bitcoin, ou seja, vai te dar de forma automática a cotação, a quantidade, caso você tivesse investido em Bitcoin, né? E a última parte é a parte de rentabilidade da carteira, ou a sua carteira versus a de Bitcoin. Automático, você não precisa fazer mais nada. O que você vai fazer aqui? Como hoje é 18 e eu vou atualizar a planilha hoje, então vamos lá, 17, você puxa para baixo. Aqui você vai dizer o quanto que você tem atualmente. Então você vai lá na parte dashboard, vai lá em cima e tem aqui, ó, total mais rendimentos. Então você vai copiar isso daqui, não esse valor aqui, beleza? Por quê? Porque aqui é os rendimentos não coletados de $6. Então você vai coletar isso daqui. Aliás, registrar, né? 31,28. Então vamos lá na parte de registro de dados, vem aqui e coloco 21,18. Ou 31,18, né? 31,18. Deixa eu ver se está correto, né? A parte dashboard. 31,28, né? Que é 3.128. 128. Ok. Aqui você vai dizer, nessa segunda coluna, aporte. Se você fez um aporte, ou, por exemplo, eu criei uma pool, e essa pool não foi de rendimento, nem dos valores que já tem em caixa, foi um valor que eu aportei a mais. Então, você vai vir aqui e coloca, por exemplo, $20, certo? Caso você não faça nenhum aporte, você simplesmente coloca aqui 0. As demais, você vai fazer isso aqui, ó, vai selecionar tudo e arrastar para baixo, e ele vai te dar de forma automática a cotação do Bitcoin no dia 17, caso você tivesse investido em Bitcoin, quanto que você teria, qual o seu valor atual em Bitcoin em relação a dólar, o valor investido, aqui você teria a sua diferença entre o que você teria em Bitcoin e o que você teria em carteira, aqui a rentabilidade da sua carteira e aqui a rentabilidade do Bitcoin. Então veja aqui, ó, que os gráficos, vou lá para a parte dashboard, e aí os gráficos vão atualizar de forma automática. Veio aqui que a parte de patrimônio, aqui ó, em relação ao Bitcoin, subiu lá para cima. E aqui na parte de rentabilidade, do Bitcoin também subiu lá para cima. Ou seja, se eu tivesse investido apenas em Bitcoin, aqui estaria mais vantajoso. Mas, primeiro, por que eu estou apanhando aqui de Bitcoin? Porque quando eu registro isso aqui na pool de liquidez, significa que minha rentabilidade é limitada. Eu ganho uma rentabilidade quase que fixa e na medida que o Ethereum vai se valorizando, tá? Eu vou ganhando, essa pool vai vendendo Ethereum e eu vou ficando em USDT. Porém, eu vou ganhando um pouquinho de rentabilidade nisso daqui, ok? Outra coisa também foi que eu tinha aberto algumas pools, né? Para o SDC. Como o SDC perdeu a paridade, eu optei por vender o SDC, né? Cai fora dessa moeda, caso ela fosse para zero, né? Então, eu acabei perdendo muita rentabilidade aqui também, tá? Mas, no final das contas, ainda estou um pouco acima, né? Do que eu investi, o que é interessante, né? E outra coisa também, né? Essa carteira aqui, você também pode registrar Bitcoin, tá? Você pode vir aqui em ativos e registrar Bitcoin aqui na parte de operações e anotar aqui Bitcoin e puxar isso aqui para baixo, sem nenhum problema. Sim, primeira coisa que você deve fazer quando tiver essa planilha é vir aqui em arquivo, vir aqui em fazer cópia. Quando você fizer uma cópia, você diz assim, ó, cópia, pessoal, você muda, coloca o jeito que você quiser aqui, ó, fazer uma cópia. Quando você fizer essa cópia, tá? Essa planilha aqui agora é sua, né? Eu não vou ter acesso ao que você vai estar editando, beleza? Então você agora vai ter total domínio sobre essa planilha. Você pode até vir aqui e registrar como favoritos. Eu não vou registrar como favoritos agora porque eu já tenho a minha pessoalmente, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, quiser também adquirir essa planilha, o link está aqui na descrição. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.